Boa noite a todos. Muita paz. No capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos, Kardec menciona um texto escrito por Lucas, que narra um ensinamento de Jesus que diz mais ou menos assim: todo homem que ouve a minha palavra e a pratica é feito homem sábio, que constrói a sua casa sobre a rocha. E quando vêm as tempestades, as chuvas, os ventos, os rios transbordam, mas esta casa não será abatida, porque ela está sobre uma base sólida. Mas todo homem que ouve as minhas palavras e não as pratica é feito homem imprudente, que constrói a sua casa sobre a areia. E quando vêm as tempestades, as chuvas, os ventos, os rios transbordam, mas esta casa será abatida, porque ela está sob uma base frágil. Interessante notar que Jesus considera o aproveitamento ou não dos seus ensinamentos na construção da nossa casa. E que casa que seria essa? A nossa casa mental. A nossa casa mental. Nós, aproveitando os seus ensinamentos, estaremos construindo a nossa casa mental num terreno firme. E quando vêm as atribulações da vida, as expiações, as dificuldades que todos que habitam este planeta passarão, não iremos ruir, porque temos uma base sólida. Mas quando não aproveitamos esses ensinamentos, e quando vêm as atribulações, as expiações, os momentos agudos da nossa vida, nós iremos sucumbir, porque a base é frágil. A nossa casa mental, nós construímos a nossa casa mental do conjunto dos nossos pensamentos. De tudo aquilo que nós pensamos, resulta a nossa própria existência. Nós somos aquilo que nós pensamos. Se pensamentos luminosos, positivos, altruístas, do bem, estamos construindo a nossa casa mental sólida. Se pensamentos negativos, pessimistas, maus, sombrios, estamos construindo a nossa casa mental de maneira frágil. O nosso pensamento, ele é contínuo. Nós não paramos de pensar. Pensamos 24 horas por dia, todos os dias. Ah, mas espera aí, quando eu estou dormindo? Continua pensando. Porque quando nós dormimos, nós nos afastamos do corpo físico e continuamos pensando em espírito. O pensamento é atributo do espírito. E o nosso pensamento não tem neutralidade. Nosso pensamento não tem neutralidade. Nós temos pensamentos bons ou maus. E estamos a cada momento nos influenciando, porque os nossos pensamentos, antes de influenciar alguém, ou o meio onde que nós estamos, ele nos influencia primeiro a nós mesmos. Vou dar um exemplo. Se eu estou falando aqui há poucos minutos, mas se tivesse alguém entre o público pensando assim: nossa, mas como aquele gordinho vai ser enfadonho para escutar ele, você está se entrevando. Mas se tiver alguém entre o público pensando: nossa, mas como aquele gordinho fala agradável, você está
se iluminando. Jesus dizia: os vossos olhos são as lâmpadas do vosso corpo. Se os vossos olhos são bons, todo o vosso corpo estará iluminado. Mas se os vossos olhos são maus, todo o vosso corpo estará em trevas. Então nós temos que pensar como que nós estamos pensando. O meu pensamento influencia primeiro a mim, depois ao meio e influencia ao ser que eu estou pensando, de quem eu estou pensando. Só que a lei de Deus tem um sistema de segurança. A lei de Deus tem um sistema de segurança que funciona mais ou menos assim. Todo pensamento bom endereçado a alguém sempre irá alcançá-lo. Mas pensamentos negativos só irá alcançar o alvo se essa pessoa estiver no mesmo padrão de pensamento do emissor desse pensamento. Então, pensamentos bons sempre influenciam. Pensamentos maus só se tiver no mesmo padrão. É mais ou menos assim. A nossa mente é como um rádio ambulante. Lá no rádio nós temos o dial, que você regula e coloca lá na rádio Jovem Pan. Então tudo o que é transmitido pela rádio Jovem Pan, você capta. Aí você vai lá no dial e regula ele para a rádio Eldorado. E tudo que está sendo transmitido na rádio Eldorado, você capta. O nosso pensamento é assim também. É como um rádio ambulante. Se eu estiver sintonizado com pensamentos negativos, pessimistas, sombrios, eu estou sintonizando a minha rádio mental na pandemônio. Mas se eu estou com os pensamentos positivos, do bem, iluminados, eu estou sintonizando a minha rádio mental na Céu Dourado. Então eu me influencio primeiro, influencio o meio onde eu estou e influencio, dependendo do nível do pensamento, de quem eu estou pensando. Olha que maravilha. Os vossos olhos são as lâmpadas do vosso corpo. Se os vossos olhos são bons, todo o vosso corpo estará iluminado. Mas se os vossos olhos são maus, todo o vosso corpo estará em trevas. Vamos buscar na literatura espírita um exemplo para nós refletirmos sobre as potencialidades da mente humana. No livro Os Mensageiros, que aliás será o próximo filme espírita a ser lançado. O livro Os Mensageiros, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, vale a pena comentar que ele foi psicografado na década de 40 do século passado, portanto, em plena Segunda Guerra Mundial. Nesse livro, André Luiz já não era um assistido da colônia espiritual, ele era um trabalhador daquela colônia. E sai com a sua equipe para visitar uma cidade inglesa que estava sendo bombardeada por aviões alemães que despejavam torpedos sobre aquela cidade. A equipe espiritual de André Luiz tinha a acuidade visual para observar os dois planos de vida, o plano físico e o extrafísico. E eles observavam que as pessoas que viviam ali com aquele semblante de pavor, de medo, de ódio, de rancor, espargiam das suas mentes energias densas, escuras, sombrias. Os habitantes do mundo espiritual, e a maior parte deles nem sabia que tinha morrido, estavam se acotovelando com os encarnados